O caboclo ele tem uma questão também africana, da religião de matriz africana, então ele é muito respeitado aqui pelo pessoal. No dia 8 é somente festa e dia 9 é a guardada do carro. Vocês vão acompanhar tudo, vamos fazer entrevistas com figuras importantes aqui do município, pessoas do grupo Os Guaranis, que é um grupo que acompanha os festejos já há muitas décadas, e esperamos fazer uma coisa legal para que vocês entendam um pouquinho e vejam a importância que foi Itaparica na guerra de independência do Brasil. Você está no Bahia em Jet, no Instagram e no YouTube, legal? Aqui é a puxada do carro do caboclo, onde nós pegamos a cor do caboclo. Hoje é somente a festa popular, olha só. Lá na frente a procissão do Fogaréu. Essa é a parte mais popular da festa, onde as pessoas carregando tochas, são chamados de facho, puxam o cortejo. Bora, Chico! Rapaz, Jorge! Bora! E aí, meu filho? Bora! Bora, mundo! Até que pegue fogo! Não é não? Quantos que aí, ó?
dia 8 ele é recolhido e levado de volta à praça. Viva hoje em Itaparica. E eu tenho muito orgulho em fazer esse vídeo com ela, porque provavelmente, dentre os historiadores todos do Brasil, Dona Cassiméria, que não é historiadora, é quem talvez saiba mais sobre a história de Itaparica. Então aqui, tudo que vai passar aqui vai ser uma aula que vai servir, por exemplo, para um curso de mestrado, de doutorado, lá na frente, que se alguém quiser fazer. Eu tenho muito orgulho de entrevistar a Dona Cassiméria. Dona Cassiméria, por favor, qual o nome da senhora completo, que eu sei mais? Cassiméria Pedreira Barbosa da Costa. Isso. Quantos anos, Dona Cassiméria? Fiz 93, vou fazer 94 em abril. Maravilha. Dona Cassiméria, se eu perguntar à senhora qual a sua lembrança mais antiga da festa do 7 de janeiro, o que vem à memória da senhora? Aquela lá atrás, assim, a mais tenra, mais longe que a senhora consegue lembrar. Deixa eu pensar e rememorar. Eu me lembro do grupo dos caboclos participando do cortejo para ir para a matriz, onde seria celebrado o Tedel, no dia 7 de janeiro. Então, eu, como curiosa, procurava ver as pessoas que estavam nessa festa. Eu via os políticos, via o prefeito, via alguns vereadores, via famílias antigas, famílias que eu conhecia, e via a matriz repleta, a matriz cheia, todos alegres, todos sorridentes, todos com muito orgulho, fazendo parte daquele Tedel, daquela oração de agradecimento a Deus por aquela glória de Itaparica, aquela vitória dos itaparicanos no dia 7 de janeiro de 1823. E a senhora tinha quantos anos mais ou menos aí? Eu devia ter uns 12, 13 anos, não saía da igreja, participava de todo o trabalho dos padres, de tudo, e então eu me senti feliz, me senti orgulhosa de ver o povo feliz também, em comemorar, rememorar fatos, contarem coisas, conversarem sobre esta grande vitória dos itaparicanos no dia 7 de janeiro de 1823. Qual foi a importância de Itaparica na Guerra de Independência do Brasil?
A importância de Itaparica eu considero com muito orgulho, muito importante, dado como ela se realizou. A presença de quem? Soldados? Não. Armas de fogo? Não. Batalhões do exército, da polícia? Não. Foram os pescadores, foram as marisqueiras, foi o pelotão de Maria Filipa, que comandava um grupo de 40 mulheres. Elas eram vedetas. Elas vigiavam a costa quando se aproximava alguma caravela e vigiava a contracosta. Quando ela avistava uma caravela, ela corria, se entendia com um grupo, esse grupo se entendia com o outro e todos se uniam em favor de Itaparica, com aquele amor à terra, aquela predileção em servir a terra. Acontece que quando elas se reuniam em determinado ponto que elas previam que a caravela fosse bombardear, elas já haviam trabalhado fossos, O que é isso? que na ocasião eram chamadas trincheiras. A trincheira do funil foi o primeiro combate, foi a trincheira do funil. Então, quando a caravela se dirigiu para a contracosta, se dirigiu para atacar, achando que era fácil, era o finalzinho de Itaparica na contracosta. O Itaparica tinha um braço de mar muito forte que ligava ela ao continente. Ela deixava nesse momento de ser ilha. Com a maré cheia, era um lugar fácil de ser atacado. Foi isso que eles vieram para a contracosta. Mas eles já tinham feito as trincheiras, eles se escondiam nas trincheiras e esperavam que eles viessem para a praia, que eles viessem atacar, viessem em grupo, saltar na praia e atacar. Aí então é que era a bravura do itaparicano, a bravura das marisqueiras, a bravura das mulheres de Maria Filipe. Atacavam o português. Quais eram as armas, então, que eles usavam? Eles não eram preparados para a guerra. Eles não tinham munições de guerra. Eles não tinham instruções de guerra. Era uma coisa natural, uma coisa instintiva no patriotismo da defesa da sua amada terra. Eles, então, quando eles desembarcavam na praia, dada uma quantidade, eles saíam das trincheiras, os fossos, com faca, facão, enxada, machado, chuncho, que era um ferro amarrado na ponta de um pau que eles espetavam os portugueses, e as mulheres nadando contra o português que queria desembarcar, elas mandavam-lhe o cansanção na cara, passavam o cansanção na cara. Uma árvore nativa no lugar tinha muito cansanção, então elas descobriram que era a arma que elas podiam usar contra o português que queria desembarcar.
eles voltavam loucos, furiosos, porque o cansanção queima, o cansanção maltrata. E eles voltavam para as caravelas e elas se recolhiam em Taparica para nova defesa, como disse, novo ataque do português. E o ataque lá em Ponte de Areia? Agora, eles atacaram o funil, eles atacaram o Mucambo, atacaram a fonte da Bica, atacaram a Quitanda, foram para a fronteira que era do forte, nessa ocasião, era do forte de São Lourenço. Eles se afastaram porque o forte respondia com seu armamento de canhões, eles se afastaram, fizeram a volta e foram em direção a Amoreiras. Em direção a Amoreiras havia um lugar alto chamado Morro da Eminência, onde havia o aquartelamento do Itaparicano. Marisqueiras, pescadores, vedetas Maria Filipa e milicianos voluntários que se juntavam ao comando de Barros Galvão, itaparicano de muita fibra, que comandava esse grupo, e do Morro da Eminência, hoje é o cemitério local. No Morro da Eminência, Barros Galvão segurando a bandeira nacional com a mão direita, destinou um canhão já preparado, um canhão pequeno, preparado, que antigamente era diferente. Socavam e preparavam e arrumavam. Ele tinha preparado para um tiro na caravela. Foi feliz, mas se descobriu aonde estava. A caravela respondeu ao tiro, tão certeiro que levou a mão de Barros Galvão. Ele, com heroísmo, com coragem, ele segurou o pavilhão nacional com a mão direita e disse: ainda me resta a mão esquerda. E segurou o pavilhão nacional com a mão esquerda. Olhou para os companheiros, achando que ia ser terrível a luta, que ia ser desigual. Avante, companheiros! Vamos à luta, vencer ou morrer. E debandaram em direção a Amoreiras. A caravela também, no mar, fez a volta. Deixa eu só, se esse pessoal passar, que eles passaram dando palavrão. Aí a senhora pode continuar da caravela. Fez a volta. Aí agora, a caravela fez a volta para Amoreiras, achando que era um lugar desabrigado e que também seria fácil. Não foi fácil, não. A flotila de João das Botas, de canhões, canhoneiras improvisadas, de saveiros, de canoas, estavam lá postos com toda espécie de pau, toda espécie de arma, tudo que pudesse ter para a defesa.
As vedetas Maria Filipa lá se encontravam, vigiando a praia onde eles gostariam de saltar na praia, mas um combate, 6 horas da tarde, que já vinham combatendo da conta costa, do funil, até 6 horas da tarde, expulsando os portugueses da praia, já estavam cansados, muitos mortos, a praia ensanguentada, a praia era um gemido só, gritos de dor, era o fim. Mas entre esses desesperados, entre esses que agonizavam na praia, quero crer, e isso é verdadeiro, eles imploraram a Senhora da Piedade. Que é a nossa padroeira, né? Imploraram Essa parte a Senhora da Piedade. Que é uma coisa interessante é que todo mundo tem um padroeiro. Nós temos 2, que é São Lourenço e a Senhora da Piedade, que é uma diferença de Itaparica. Sim, imploraram a Senhora da Piedade e aí... Imploraram a Senhora da Piedade. Com muita confiança, com muita fé. Não é verdade ou mentira? Pura verdade. Apareceu entre os combatentes uma mulher se dirigindo às caravelas com as mãos estendidas. E sob as mãos estendidas desta mulher, as balas das caravelas chegavam às mãos dela. Diante disso, os soldados, diante da coragem daquela mulher, da intrepidez daquela mulher, do heroísmo daquela mulher num combate sangrento como aquele, eles recobraram a coragem, recobraram a disposição de lutar, entenderam que era preciso matar para vencer e arremeteram contra os portugueses. As mulheres de Maria Filipa com Conceição, os voluntários, os pescadores vindo dos saveiros de João das Botas, nova coragem. E diante das caravelas, o português viu que eles estavam sem poder, sem força, estavam vencidos, porque a intrepidez do itaparicano naquele momento era incrível. Eles se jogavam no mar, eles se arremessavam para as caravelas, com a pouca munição que eles tinham, com as poucas armas que eles dispunham, como machado. Quando os portugueses seguravam a borda de um saveiro, ele decepava a mão do português. Eles não podiam se segurar nem numa canoa, nem no saveiro, em lugar nenhum que eles decepavam a mão. Eles estavam invencíveis. Então, o comandante português deu a ordem de retirada. Fugiram diante da intrepidez, da coragem do itaparicano na praia de Amoreira. Dona Cassimélia, é verdade que a Marinha Brasileira começa aqui em Itaparica com o sequestro de um barco português? Começa em Itaparica com a flotila de João das Botas. A flotila eram barcos que eles consertavam, como consertaram o do português, que eles aprenderam e consertaram e usavam. E as canoas e as embarcações tinham um estaleiro
próximo a Santa Amaro do Catu. Um estaleiro feito pelo Itaparicano. A Marinha do Brasil começou em Itaparica. Que maravilha. Agora, olha só, a senhora está falando de um monte de coisas que são importantes para a história da gente, mas que não é estudado, que não é divulgado. Por exemplo, 2 de julho, o governo se muda para Cachoeira, que teve uma importância muito grande na independência da Bahia. Bom, foi muito bom você falar sobre a mudança do governo provisório em Cachoeira, para garantir o recôncavo, garantir o fornecimento de alimentos para as tropas em Salvador. João das Botas e Barros Galvão garantiram a passagem do mantimento para Salvador. Barros Galvão disse: dou a minha palavra, garanto que atravessa a Bahia de Santos e levo suprimento para o exército. E foi, e me possuiu. Uma coisa interessante, as pessoas acham que a Bahia ela é profunda e ela não é. A Bahia é rasa. E mesmo para pegar o rio Paraguaçu, a Barra do Paraguaçu, que é aqui em frente aqui ao Porto de São Lourenço, a flotilha, os portugueses têm que se aproximar daqui de Itaparica. Então, Itaparica foi muito importante nessa garantia. Muito importante. E assim, qual foi o último governador que veio aqui segurar no caboclo, né? Pegar, como nós aqui falamos, puxar o carro do caboclo? Antônio Carlos veio. Veio um outro que me foge no momento o nome dele. Mas o principal foi Antônio Carlos. O último. Antônio Esse Carlos. eu me lembro, já tem isso é década de 80, mais ou menos, né? É. Década de 80, me lembro dele puxando Agora, o carro. este governo provisório, sediado em Cachoeira, sabendo que a ilha era despreparada, que a ilha era desguarnecida, mandou para Barros Galvão a ordem de evacuar a ilha, que evacuasse a ilha para não assistir à morte dos itaparicanos. Mas nós somos mais bravos, né? Somos Então, mais heróicos do que todo mundo. Então, Barros Galvão olhou para o emissário e disse: o chefe lá do governo provisório chama-se Montezuma. Chamando como? Montezuma, Sim. diga ao senhor Montezuma que a ilha é nossa. Nós não sairemos dela. Só sairemos quando nenhum de nós existir. O emissário voltou, transmitiu a resposta do Montezuma ao Montezuma. Montezuma não teve outra senão dizer que fiquem velando pela ilha os bravos itaparicanos. E a festa, dona Cassimera, nós estamos em 2020, daqui a 3 anos são 200 anos, né? 2823. Essa festa ela é comemorada desde o ano seguinte, né? Desde 1924. Não, desde o ano seguinte, porque teve o Tedel, que cada ano se realiza. O Tedel, a missa rezada. Foi realizado logo depois da vitória, foi realizado o Tedel na igreja matriz, de agradecimento a Deus pela vitória. O Tedel existe desde o primeiro mês da vitória. E a festa que a gente comemora hoje? A festa começa aí. Digamos, Barros Galvão era de Amoreiras. Ele vinha no dia 7 para o Tedel, vinha com amigos, vinha com parentes, vinha com a família para festejar esse dia. Vinha repetir o Tedel,
vinha repetir o cortejo, mas ele envelheceu e ficou doente. Daí que Barros Galvão vinha numa carroça para Itaparica, vinha para as quintas para iniciar a solenidade que eles, orgulhosos, queriam celebrar sempre. Quando Barros Galvão, envelhecido, vinha à noite da trincheira de Quintas, que era chamado lá o bairro de Quintas. Hoje Jardim dos Veranistas. E vinha para a Fonte da Bica, outra trincheira. Vinha de uma trincheira para outra. Ah, esse é o significado. É sair de uma trincheira para outra. Para outra. Que coisa bonita. Proclamando em vivas e repetindo o nome dos heróis, chamando o nome dos heróis, em vivas aos heróis, eles repetiam a noite. Agora, o facho, porque era noite, não tinha iluminação, não tinha iluminação pública. Eles então usaram os fachos para dar mais realce a esse cortejo que eles faziam à noite. E o nosso carro, dona Cassimélia, o carro do Caboclo, que na minha opinião é mais bonito do que o de Salvador. O de Cachoeira eu não conheço, mas o de Salvador, o nosso é mais bonito. Olha, o carro substitui a carroça, que vinha Barros Galvão numa carroça. Mas, vamos dizer, o patriotismo, o orgulho do itaparicano de ter uma coisa melhor para rememorar, para lembrar o feito do 7 de janeiro, foi transformando com a civilização, com o modernismo. As coisas foram se transformando e, diante de governo no local, prefeitos, não eram prefeitos, intendentes, não foram intendentes, eram administradores, cada um tinha uma maneira de expressar o seu orgulho, o seu prestígio em estar preparando a festa. E aí tudo foi se transformando, se modificando. Então houve a modificação de carroça para um carro de caboclo. Por quê? Eles buscaram uma coisa que significasse o heroísmo, a raça, a bravura do itaparicano. E a serpente? E o itaparicano foi representado pelo caboclo Tupinambá. O caboclo Tupinambá, com a evolução, trocaram. Em vez de ser o caboclo Tupinambá, o senhor da ilha, o Tupinambá veio do Guarani. O Guarani era a tribo chefe, era a tribo mestra do Tupinambá, Tupiniquim, Tamoio, Tapuia, Tupi. As várias tribos vinham do Guarani. Alguém certamente modificou de Tupinambá para Guarani. Ninguém ligou na história, deixou, eu acho, um grande erro. O caboclo é Tupinambá. A serpente é o invasor
conhecido como a serpente devoradora e dominadora, e que é abatido, é vencido pela lança do caboclo, a lança do heroísmo do itaparicano, da raça do itaparicano, que fazendo um comentário sobre isso. Com licença, a bateria da Vou câmera está fazer. acabando só. Continue, dá até continuar, até conseguir aí. Aqui tem que cortar esse pedaço que eu estou falando. Um comentário sobre a presença do índio. A meu ver, a presença do índio, a presença do caboclo, só representa a raça guerreira, a coragem, tudo, enfim, que o índio é capaz de vencer. Porque o índio não participou da independência de Itaparica. O Tupinambá vem de 1050, mais ou menos. O Brasil foi descoberto em 1500. Em 1501, eles descobrem Itaparica. Vindo reconhecer a terra descoberta, eles viram aquele pedaço de terra solto no oceano, entre o mar e a terra. Aquele gigante era o continente, e aquele era o filhote do gigante. Era Itaparica, na distância. Era o filhote, era Itaparica, o filhote de gigantes. Bom, 1500, 1501, 1505, 1510, vamos para 1500. Pode deixar queimado. Pode continuar. Vamos para 1500, 1500. Vem o primeiro governador-geral do Brasil. Tem índio. Vem o segundo governador, tem índio. Vem o terceiro governador, Mendes Sá, tem índio. Tanto que Mendes Sá é o responsável pelo banimento dos índios em Itaparica. O governador Mendes Sá baniu. Agora, baniu por quê? Porque o sobrinho dele matou um índio. E o índio não perdoa. O sobrinho de Mendes Sá matou um índio. Então, os índios revoltados decidiram pela morte do sobrinho de Mendes Sá. Decidiram pela morte do sobrinho de Mendes Sá, e o encarregado de matar o sobrinho do Mendes Sá foi um filho do índio, pequeno, de mais ou menos 5 a 10 anos, que foi seguro pelos demais índios para segurar o tacape para degolar o sobrinho do Mendes Sá. E aí, Mendes Sá, revoltado, a morte do sobrinho dele por índios, grupos indígenas, decretou a morte de todos os índios. Então, na nossa independência aqui, na nossa luta, não teve índio, não teve índio. Nós estávamos em 1923. 1823. 1823. Estávamos nós. Como poderia ter índio? Exato. Os índios foram banidos pelo Paraguaçu, onde tem Tupinambá hoje,
descendentes legítimos de Tupinambás, em Ilhéus, que eles se refugiaram em Ilhéus. Os remanescentes é onde tem Tupinambás, descendentes em Ilhéus. Nem aqui ficou porque ele mandou matar a ferro e fogo. As aldeias indígenas foram todas destruídas, foram todas queimadas, por ordem do governador Mendes Sá. Dona Cassiméria, a senhora nos deu uma aula. E olha, eu só interrompi aqui porque passou algum barulho lá fora, eu tive que interromper umas 2 vezes. Mas se não fosse isso, a gravação podia ter sido feita de uma vez só, porque o conhecimento, a memória da senhora é algo que tem que ser lembrado, e aí é que a internet tem uma importância. Os guaranis foram buscar o caboclo na prefeitura para começar o desfile oficial. O grupo dos guaranis agora vai colocar o caboclo dentro do seu carro para começar o desfile oficial. Meu nome é Samuel, conhecido mais como Capitão do Mato. Entrei com 10 anos no grupo e tenho 36 anos no grupo. Ok? Valeu! Quantos anos tem os guaranis? 81. 31 anos 81 participando da Festa de Janeiro. É o grupo, talvez seja o grupo mais antigo da Bahia que participa de um cortejo ligado à independência do Brasil e da Bahia. Os guaranis. Os guaranis. Muito bem. Para de
heróis de 1823. Uma cidade heróica, uma cidade de bravura, de homens e mulheres bravas que fizeram a independência do Brasil. É uma festa popular que vem do povo para o povo, comemorando o povo. Quem lutou aqui foi o povo. Nós não éramos soldados, nós não éramos da Marinha, do Exército, nos transformamos em soldados da Marinha e do Exército, lutamos, morremos pelo Brasil independente. Você está no Bahia em Jet, eu sou Cosme. Vamos lá, espero que vocês curtam. Essa é a igreja de São Lourenço.